povo de Deus! Nesse dia 13 de abril de 2023, vamos dar continuidade ao livro de 1 Reis, capítulo 18, do versículo 22 ao 46, que está escrito assim. Pastor Mateus fez do 1 ao 22 e eu darei continuidade do 22 ao 46. Está escrito assim na palavra do Senhor. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo, e eu prepararei outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, e preparai-o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse:
lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que, a 7ª vez, disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Palavra maravilhosa, palavra que nos enche o nosso coração de alegria, enche o nosso coração de esperança, de ver o poder de Deus, a manifestação poderosa do Senhor. Essa parte deste capítulo fala sobre Elias e os profetas de Baal, de como Elias desafiou os profetas de Baal, ali como aqueles profetas ali clamaram de manhã até o meio-dia a Baal, achando que Baal iria responder, que Baal iria fazer alguma coisa. Mas como a palavra de Deus diz, né, nós podemos ver que a Bíblia, ela escreve sobre o Deus dos profetas de Acabe e Jezabel como um Deus minúsculo. Então, quando você vê, né, os deuses sendo que todos eles não, como a Bíblia diz, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, necessita que alguém o carregue. Então, quando nós deparamos com deuses assim, que necessitam que alguém os carregue, e o qual o próprio Deus abomina, e nós sabemos que todas, né, já foi ministrado que todas as maldições, essas hereditariedades, é tudo pela desobediência da idolatria. E Elias naquele momento estava como profeta do Senhor. E ele estava ali atuando com grande responsabilidade, não somente grande responsabilidade, mas ele também estava ali na autoridade do Senhor, com muita ousadia, desafiando aqueles profetas. E aí a palavra do Senhor diz que quando chegou a vez de Elias, porque enquanto os profetas de Baal estavam clamando por Baal, a Bíblia diz que até se retalhar, eles se retalharam, eles derramaram sangue sobre eles, e Elias ali zombava deles e falava: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus, pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme, despertará. Então Elias deixou que aqueles profetas fizessem tudo o que eles queriam fazer para clamar Baal, mas a Bíblia diz que Baal não respondeu. Então Elias junta todo o povo, convida eles para se achegar a ele, e a primeira coisa que Elias faz, consertar o altar, porque o altar estava quebrado. Por que estava quebrado? Porque aquele povo pisoteou em cima do altar, aquele povo ali levantou um altar, né, para o Deus pagão, né, o Deus escrito com letra minúscula, que tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, necessita que alguém carregue. Então ele reparou aquele altar, primeiramente, consertou, colocou 12 pedras, conforme o número das tribos, né, e colocou e falava: Israel será o seu nome, né? Então,
a palavra do Senhor também diz que Elias edificou o altar em nome do Senhor, depois fez um rego e mandou ali que eles colocassem a lenha, né? Colocou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha, e mandou eles encher os cântaros e derramar 3 vezes sobre o holocausto. E a Bíblia diz que na terceira vez a água corria em redor do altar, e ainda até em redor, né, do rego, e ele se encheu de água. Elias clama ao Senhor, e quando Elias clama ao Senhor, faz essa oração maravilhosa, linda, a Bíblia diz que Deus ali responde ali com fogo. E quando o Senhor responde com o fogo consome todo o holocausto, consome a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambe toda a água. É desse Deus que nós estamos falando. Deus ali não lançou fogo somente ali naquele holocausto. Deus ali lançou fogo e consumiu até as pedras. Deus lançou fogo que secou toda aquela água, consumiu toda aquela água. Então dá para você imaginar o tamanho do nosso Deus, a grandeza do nosso Deus. Este Deus que continua sendo o mesmo hoje, será amanhã também, hoje, sempre será o mesmo Deus poderoso. Nós podemos ver que logo após isso, Elias manda o moço subir e ele diz para Acabe, olha, há ruído de uma abundante chuva, pode subir, pode comer e pode beber, ou seja, Acabe pode ficar tranquilo, porque vai vir a chuva sobre a terra, vai acabar a miséria, porque essa chuva vai fazer brotar novamente, né, os campos, vai fazer brotar novamente os alimentos, vão dar frutos novamente. Eu quero dizer algo para você, este Deus que nós estamos pregando pode fazer tudo novo na tua vida. Este Deus que nós estamos pregando pode transformar todas as coisas na sua vida. Basta você confiar, basta você acreditar. A Bíblia diz: quem crer e for batizado, livro de João, eu não me lembro o capítulo, mas está escrito: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Então não é melhor você crer num Deus vivo? Não é melhor você entrar nas águas do batismo, entregando a tua vida para um Deus vivo, um Deus poderoso, esse mesmo Deus que respondeu Elias aqui? A palavra do Senhor diz que quando Elias manda o moço subir e olhar para a banda do mar, ele olhou e disse: não há nada. Mas o que Elias estava fazendo? Elias estava com o rosto entre os teus joelhos, orando e falando com o Senhor e pedindo para que o Senhor ali revogasse o tempo da sequidão e mandasse chuva sobre a terra. Então, em nome do Senhor Jesus, quando você começar a compreender que quando um homem de Deus ora, que quando um homem de Deus fala, que quando um homem de Deus profetiza, o próprio Deus responde dos altos céus, ele responde com grande poder na face da terra. A Bíblia diz que esta grande e abundante chuva veio. E aí o Senhor ali honrou Elias, porque aquilo que ele falou para Acabe, da mesma forma que ele disse que não teria chuva sobre a terra, teve os tempos da sequidão, mas também Elias falou: agora vai vir o tempo da chuva, e é uma abundante chuva. Eu profetizo em nome de Jesus que venha uma abundante chuva sobre a tua vida, a partir do momento que você crer no Senhor Jesus de todo o teu coração, que você abrir mão de todos os altares que não glorificam o nome do Senhor e servir a Ele, somente Ele, porque a própria palavra do Senhor diz: ao teu Deus adorarás e somente a Ele se encurvarás. Então, em nome do Senhor Jesus, toma essa atitude na tua vida e tudo novo se fará. Amém? Deus abençoe, tenha um dia de bênção, de vitória, em nome de Jesus. Sou a pastora Maria Paiva, da IAP, Sol da Justiça.